Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre como eu posso ter uma maneira de eu fazer um RAG, que eu vou fazer a consulta no PDF e eu quero gerar um outro PDF que coloque em destaque, em amarelo, em destaque, os chunks que ele usou para responder a pergunta. Então é a mesma coisa que a gente já viu nos vídeos anteriores, só que dessa vez eu vou gerar um novo PDF onde ele vai destacar em amarelo os chunks que ele usou para fazer a pergunta. Tá? Então, bom, primeiro passo é eu criar um ambiente apropriado para isso aí. Então, eu trabalho com Anaconda, eu vou criar um ambiente novo. Venho aqui em Environments e dou Create, vou criar um ambiente novo. Depois eu vou lá em Jupyter Lab, instalo o Jupyter Lab, e Jupyter Notebook, instalo o Jupyter Notebook. Tá? Isso vai ser importante porque nos ambientes anteriores que eu estava trabalhando, o ChromaDB estava dando erro. Então, tive que reinicializar tudo, vou criar um ambiente novo. Criado um ambiente novo, eu vou ter que dar e instalar todas as minhas bibliotecas. Então, as minhas bibliotecas estão aqui nesses pip install OpenAI. Eu vou lá no Jupyter Notebook, no Jupyter Lab, né? E dou lá o meu pip install OpenAI, vou uma por uma, instalando todas as bibliotecas. Aí vou fazer isso com PyMU PDF, ChromaDB, LangGraph, todas essas aqui. Bom, feito essa parte, instalado todas as bibliotecas, então está pronto para rodar. Meu programa vai chamar Highlight Reg.pyynb. Isso aqui está no GitHub, né? Ele foi baseado no código do Coding Crash Course. Está aqui o link, tá? Então, primeiro passo, então, vou rodar minha biblioteca, chamar a biblioteca, vou chamar meu endereço da OpenAI. Essa conta não pode ser gratuita, tem que ser uma conta paga na OpenAI. A gente já viu isso nos vídeos anteriores, tá? E o primeiro passo, então, é você trabalhar com o meu arquivo. O meu arquivo, ele é um arquivo que ele é esse arquivo aqui, ó. Ele é o arquivo output.csv. Então, no arquivo que ele tem várias perguntas e respostas, que elas são separadas por uma tralha. E eu quero que ele faça a separação do chunks não por um número fixo de bytes, mas por um marcador, que é essa tralha aqui. Então, meu primeiro chunk seria esse, meu segundo chunk já seria esse aqui. Ele vai procurando até a tralha. Tá? Então, são várias perguntas e respostas, ele vai fazer vai interpretar essas perguntas para usar essas perguntas para servir de referência para ele responder. Então, eu vou pegar esse meu arquivo, output.csv, vou levar ele lá no Word e vou gravar ele em PDF, tá? Que aí, para eu poder ler esse arquivo daqui, eu vou chamar o PyPDF Loader para ler o PDF. O output.pdf, ele está no próprio diretório corrente aqui desse mesmo arquivo, highlightrag.ipynb, tá? Então, vamos lá, ele vai ler o PDF, está lendo o PDF, está lendo as páginas. Bom, aí vamos ver como é que ficou essas páginas? Pronto, ele leu. Então, isso aqui é fundamental. Ele tem que dar uma lida aqui para você ver que ó, primeira parte daqui é essa daqui, Documents. Depois aqui já tem uma segunda parte e aí vai embora. Então, aqui é como ele leu, ainda não está levando em conta aquela tralha. Aqui ele está lendo as páginas, né? Lendo as páginas. Agora sim que eu vou levar em conta a tralha. Eu quero usar um Recursive Character Text Splitter, onde eu vou ler blocos de 512 ou quando eu encontrar uma tralha. Tá? Então eu vou criar esse splitter e agora sim eu vou criar meus chunks aqui. Eu vou jogar o text splitter, split documents, pages. Pages é o que saiu lá do PyPDF, que são as páginas. Se não me engano, foram 13 páginas que ele. É as páginas do próprio PDF. Agora eu quero que você se separe em chunks. Aí os chunks vão estar separados por conta dessa tralha aí. Quantos chunks vai dar? 74. Então, note que deu 13 páginas, mas deu 74 chunks, porque tem 74 perguntas, provavelmente. Tá? Vamos dar uma olhadinha no chunk 1. Começa com chunk 0, né?
Chunk 1 é alguma coisa assim, ó. Regra de transição. Existe uma regra transitória. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Realmente, o chunk 0 é esse aqui, vício de procedimento. O chunk 1 é esse aqui, regra de transição. Existe uma regra transitória, beleza, ele leu, então, o chunk 1. Então, você vê que nos chunks, ele tem dois campos aqui. O campo source, que é o nome do arquivo, propriamente dito, e o campo page content, que é o conteúdo. Então, aqui no campo source, ele vai ler lá o nome do arquivo. E o page content, ele vai ler o conteúdo desse chunk. Tá? Ao todo são 74 chunks. Tá bom. Agora, eu vou chamar a minha função que vai fazer os highlights. Para isso, eu vou instalar esse PyMU PDF, que eu já instalei lá no começo. Tá? Isso aqui é só para verificar se o PyMU PDF está instalado certo. Ele tem que dar um diretório aqui. Porque essa função aqui, biblioteca, fitz é a principal. Então, tudo bem, ele achou. Vamos agora chamar a função highlight chunks in PDF. Ele basicamente vai pegar o PDF, tá? Ele vai ler o conteúdo e ele vai fazer um highlight com o chamado texto normalizado. Ele vai procurar esse texto, normalized text, aqui, tá? E ele vai procurar esse texto, que são os chunks selecionados, tá? E ele vai procurar isso no PDF e vai fazer um highlight annotation nas partes em que ele encontrar, tá? Então vamos ver aqui, rodou, ele na verdade ainda só está a biblioteca instalada, né? Eu chamei a função. Vamos fazer um teste aqui na função. Então, o teste na função aqui, ó, eu estou pegando os dois primeiros chunks, né? E mandei destacar. O meu PDF, né? Vamos ver como é que ele ficou? Eu estou trabalhando nessa parte chamada Udemy, Outlook Highlights. Então, você vê que ele deu um destaque no primeiro chunk, que foi o que eu pedi para ele. Eu pedi para ele dar um destaque em chunks de 0 e de 1. Ele deu 0 e deu 1, ele deu um destaque no meu PDF, tá? Então, tudo bem. Agora eu quero saber em cima da minha pergunta, né? Então, eu fiz aqui um highlight fixo. Nos chunks 0 até 2, ele vai até 0 e 1. 0 não é nada, ele vai no 1. Então, ele fez o primeiro highlight, tá? Eu quero agora que você faça o highlight em cima dos chunks que tem a ver com a pergunta que eu vou fazer. Então, agora eu vou fazer a pergunta para a LLM, ele vai identificar quem são os chunks relevantes, e aí eu vou entregar os chunks relevantes para essa função. Tá? Então, bom, primeiro passo que eu tenho que fazer, eu tenho que instalar isso no Vector Store. Tenho que pegar meu documento inteiro e colocar no Vector Store. Os chunks, né? Para isso eu vou usar o ChromaDB. Então, o ChromaDB ele vai pegar os chunks, eu vou passar para ele uma função de embedding, que é da OpenAI, embedding function, e pronto, ele vai carregar todos os chunks, ainda não tem pergunta nenhuma feita, carreguei todos os chunks lá no Vector Store. E eu vou chamar isso, vai me chamar agora de retriever. Então, essa minha variável retriever grava, tem todos os chunks já guardados na Vector Store. Agora vamos chamar nossa LLM. Aqui eu vou pegar um prompt padrão. A LLM vou chamar OpenAI, tá? E vou então montar aqui minha chain aqui, tá? Tá prontinho para fazer a pergunta. Bom, agora para eu trabalhar com esses documentos, eu vou usar o LangGraph. Eu vou criar um agente no LangGraph. Então, para isso, eu vou ter
duas funções aqui chaves, a função retrieve e a função generate_answer. A função retrieve, eu vou pegar a última mensagem que eu passei para minha LLM, tem essa variável de estado que ela memoriza as mensagens que eu troco com a LLM. Então, state message -1, content, vai pegar a última mensagem que eu mandei. E aí eu vou recuperar quem foi minha pergunta que você fez. Vou perguntar para minha LLM fazer a pergunta, tá? Na verdade, não é para a LLM, é para o Retriever, que é para o ChromaDB. Eu vou fazer a pergunta para o ChromaDB. E eu quero que, olha, retorne para mim os chunks relevantes, tá? Retorne para mim os chunks relevantes. Ele vai me retornar os chunks relevantes nessa variável documents. Aí grava isso na minha variável state e return state. Depois, eu quero que você chame generate answer, em que você vai ler os documentos, né? Eu vou recuperar aqui os documentos que eu acabei de voltar na pergunta anterior, e vou finalmente fazer minha pergunta aí sim para LLM. RegChain é minha LLM, tá? Eu vou fazer minha pergunta para ela, passando o contexto, que são os chunks que ele achou, lá o ChromaDB me retorna, não precisa procurar em todo documento PDF, basta procurar nesses chunks aqui. E eu faço a minha pergunta, question, e aqui eu vou ter a minha resposta. E vou passar aqui para a mensagem, para o state, a resposta. Bom, então o LangGraph, como é que vai funcionar? Então vou rodar isso daqui, né? O LangGraph, como é que ele vai funcionar? Eu vou chamar o LangGraph, vou criar um agente no LangGraph, onde eu vou ter primeiro, eu vou ter o primeiro nó, que é o retrieve, e o segundo nó, que é o generate answer. O retrieve é minha função retrieve, que eu fiz lá em cima. E o generate answer, eu vou chamar, é minha generate answer que eu fiz lá. Então, eu vou fazer o seguinte fluxo. Eu começo com retrieve, depois eu chamo generate answer. Depois, eu passo do generate answer, eu encerro. Tá? Então, esse vai ser o meu fluxo que ele vai passar pelo LangGraph, tá? Meu ponto de entrada é o retrieve, então tudo vai começar no retrieve. E depois compila. Então isso daqui, ele vai estar montando um fluxo lá no LangGraph. Bom, como é que vai funcionar então esse fluxo? Eu vou pegar esse graph, que é a minha variável lá do LangGraph que eu acabei de usar, e vou então fazer uma chamada, onde eu vou passar aqui o dado que eu vou passar para a minha LLM vai ser essa, o que é a causa madura? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Tá? Então, isso daqui, ele vai funcionar da seguinte maneira. Quando você chamou graph invoke, ele vai começar chamando retrieve, onde ele vai passar essa variável de estado aqui, já vai passar essa variável daqui, com o conteúdo da pergunta. Depois ele vai entrar no retrieve, ele vai entrar no ChromaDB, vai pegar os documentos e vai gravar os documentos no state. Depois ele vai chamar o generate answer, vai pegar os documentos e vai fazer provavelmente a pergunta na LLM. Então, quem vai fazer a pergunta basicamente é aqui dentro. Tá? E depois ele vai recuperar os resultados nessa minha variável messages, né, que eu estou gravando aqui ó, em messages. Então, tudo bem. Então, isso aqui vai fazer minha pergunta. Eu vou mandar imprimir o resultado. A minha pergunta é o que é a causa madura. Eu aqui, está dando uma resposta maior aqui, porque eu dei um print documents aqui, eu pedi para que ele printasse os chunks relevantes. Ó, os chunks relevantes que ele achou foram esses aqui. Ó. Considere um parecer de indeferimento que não tenha vícios. Tá? A minha resposta, basicamente, foi essa daqui. Vamos pegar a resposta de maneira mais limpa, né? Então, a minha resposta, ela aparece aqui no content. Causa madura é um princípio que permite um examinador deferir um pedido de recurso. Então ele acertou a resposta. Então, tudo bem, eu já fiz essa pergunta. Agora eu já tenho, agora sim que eu vou mandar o highlight. Highlight eu vou chamar a minha função highlight chunks em PDFs, tá? Então, eu vou até apagar
o output highlighted, eu vou até apagar aqui para ele rodar de novo, tá? Então ele vai gerar um output highlights, ó, os destaques foram saltos em output highlights. Vamos ver como é que ele ficou. Olha, ele gerou o output highlighted e quais foram as perguntas que ele destacou. Opa, aqui, ó, considerem parecer em deferimento que não tenha vícios, viu? É aquilo que a gente viu lá. E o segundo é esse aqui, parecer em deferimento. Você vê que as duas questões têm a ver com causa madura. Ele pegou só duas, ó, só dois chunks. Aqui tem alguma coisa a ver com causa madura também, ó. Teoria da causa madura. Isso é que ele está passando para ele, LM. Só foram dois? Só foram dois. Então ele pega os dois chunks e ele dá um destaque em amarelo, tá? Vamos agora tentar recuperar aqui a pergunta original, né, que está na variável result, tá? É o que é causa madura. E a resposta é essa daqui. Causa madura é um princípio que permite. Então, basicamente, qual é a novidade desse programa aqui? A novidade desse programa é essa última etapa. Primeiro, essa etapa daqui de fazer a pergunta usando o LangGraph, tá? E a segunda parte é essa chamada daqui. Depois eu tenho os resultados. Até aqui é o que a gente já viu nas aulas anteriores, que é você fazer uma pergunta usando os chunks, né? Aqui é que vem a jogada de colocar em destaque em amarelo, que é o Highlight Chunks em PDF, tá? Então, basicamente é isso. Muito obrigado, então.